2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de liberar, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel até as palavras tuas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Israel estava em conflito com a Síria. E antes de fazer uma estratégia, antes de posicionar o exército para guerrear contra o exército da Síria, o rei de Israel sempre consultava o profeta. Profeta, nós vamos posicionar o nosso exército ao sul. E aí Deus dava o direcionamento para o povo de Israel através do profeta. E o profeta muitas vezes falava: não vai para o sul, não vai para o norte, porque o exército da Assíria está planejando te atacar lá. Então o Deus, general de guerra, favorecia ao exército de Israel. Aleluia. Deus dava direção para o exército de Israel, Deus dava direção para o rei de Israel, e o rei de Israel se posicionava conforme a direção de Deus, e a direção vinha por meio do profeta. Ei, meu irmão, Deus tem te direcionado através da palavra dele, através dos seus profetas, dos teus pastores, do teu pastor, através do Espírito Santo. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem se posicionado conforme a direção de Deus? O povo de Israel e o exército de Israel era favorecido e vencia a batalha porque era obediente ao direcionamento que Deus mandava. Ei, meu irmão, seja obediente ao direcionamento de Deus. Seja obediente, porque a igreja era abençoada. Sim, igreja, porque Israel, trazendo para a realidade de hoje, é a igreja.
Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Israel era o povo escolhido da parte de Deus. E a vontade do Pai era que Israel fosse vencedor, vitorioso nessa guerra. Porque o exército inimigo que se levantava contra Israel também estava se levantando contra Deus. O inimigo que se levanta contra a igreja se levanta contra o noivo da igreja. E você é a igreja, amém? Aleluia. Só que tinha uma pessoa ali que era fundamental para o povo ser abençoado ou não. Porque Deus falava com o rei. O profeta falava com o rei. O rei recebia direção. E ele transmitia a direção para o povo, para o seu exército. E o interessante é que Apocalipse fala que ele nos fez reis e sacerdotes. A direção para você vencer as guerras, os desafios, as pelejas, vem do alto. E eu tenho certeza que Deus já tem te dado direção, meu irmão. Você só tem que se posicionar agora. Amém? Aleluia. Você tem aceito os direcionamentos de Deus que vem pela palavra dele? Você aceita os direcionamentos de Deus que vem pelas pregações, que vem pelos profetas, que vem pelo seu pastor, que vem pela palavra, que vem pelo Espírito Santo? Você tem aceitado ou não, irmão? Porque muitas vezes nós temos perdido batalhas, não a guerra, mas perdido batalhas, porque somos teimosos em não ouvir a palavra profética que vem de Deus. Ouça a palavra profética, meu irmão, em nome de Jesus. Quem ouve, quem entende, quem tem sensibilidade em ouvir a palavra profética anda na frente, porque Deus conhece o amanhã. Deus conhece o amanhã. Aleluia. E Ele prepara o teu hoje para você vencer o amanhã. Deus te prepara hoje para você vencer o amanhã. A dificuldade de hoje está te forjando para você ser vitorioso, vitoriosa na batalha de amanhã. Aleluia. Não sei se você sabe, mas depois que Davi venceu Golias, todo o exército estava com medo de lutar com Golias, porque Golias era um gigante, e até aquele tempo ninguém tinha vencido um gigante. Mas depois que Davi derrota Golias com a capacidade de Deus, o medo de enfrentar gigantes caiu por terra. E diz a história dos judeus e a própria palavra que depois que Davi venceu Golias, outros gigantes também foram derrotados. Ei, meu irmão, esse desafio que parece um gigante para a tua vida hoje vai servir de testemunho de fé para os teus irmãos vencerem desafios amanhã. Aleluia. Se houver o desafio de fé de hoje, vai servir de testemunho de fé para outras pessoas amanhã. Pega essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas, Kelly, desistiram no meio do caminho, mas você permaneceu e perseverou na palavra que Deus te deu, e você está aqui cantando o hino da vitória. O teu está vivo, está firme. O teu desafio de fé de 4 anos atrás, hoje é um testemunho de fé para abençoar a vida de outros aqui, de outras, em nome de Jesus. Porque há um Deus do impossível e esse Deus está vivo. Aleluia. 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 Querido, deixa Deus te usar, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado aí assim: meu irmão, deixa Deus te usar. Valci, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Eliseu estava dando um lugar.
estava deixando Deus usar ele, porque ele recebeu um dom, um chamado, um ministério da parte de Deus, amém? Ele recebeu uma unção, e unção aponta para capacitação. Ele recebeu uma capacitação de Deus, um revestimento para ser profeta para a nação de Israel. Aleluia. E quando Deus te unge, quando Deus te capacita, você tem que dar lugar para servir. Servir o teu irmão, servir a obra de Deus, servir a tua igreja e servir o reino. Aleluia. Dá lugar, irmãos. Estamos aqui, a gente tem dificuldade para colocar pessoas na portaria, por incrível que pareça. Temos dificuldade com pessoas aqui no Ministério de Comunicação, de intercessão, de consolidação, tantas áreas lá no Centro de Cidadania, então, tantas áreas e tantos lugares para nós servirmos de acordo com a unção que Deus já liberou sobre nós. Deixa Deus te usar, meu irmão. Você está deixando Deus te usar? Aleluia. Eliseu, ele estava deixando Deus usar ele. Ele tinha um chamado. Ele estava com disposição e disponibilidade para abençoar Israel. Sempre que o rei ia fazer uma movimentação com o exército, assim diz o texto, Eliseu ia e falava com ele: ó, assim diz o Senhor, não vai para esse lugar, vai para esse lugar. Vai para esse lugar, não vai para esse lugar. Ele estava dando lugar. Ele se coloca na disposição de abençoar a obra de Deus. Ele se coloca na disposição de abençoar a vida. Coloca aqui 2 Coríntios 15:15, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Demais, 2 Coríntios 15:15. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala: pelo amor de Deus e pelo amor a vós, eu me gastarei e me deixarei ser gastado. O apóstolo Paulo fala isso, que ele ia se gastar, que ele ia se doar pelo amor de Deus e pela graça de Deus, e em favor de cada um de nós e cada um da igreja daquele tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É 2 Coríntios 12:15. Assim, de boa vontade e por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Olha que o apóstolo Paulo: eu vou me gastar e me desgastarei pelo amor que eu tenho a vocês. Olha uma pessoa que dava lugar para Deus usar ele. Segundo Mateus 7:12, Mateus 7:2. Mateus 7:2. Louvado seja o nome do Senhor. Pois da mesma medida que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que vocês usarem também será usada para medir. Ou seja, o quanto eu sirvo o meu irmão, essa mesma medida que eu sirvo o meu irmão, que eu sirvo o reino de Deus, que eu sirvo a obra de Deus, serve de medida para abençoar a minha vida. Aleluia. Seja ousado, meu irmão. Eliseu foi ousado. Quando Elias passa a capa em Eliseu, Eliseu já conhecia esse ato profético. Eliseu já sabia que Deus estava chamando ele para substituir Elias. E Elias vai andando, vai em cidade, vai em outra cidade, e Deus já estava prestes a arrebatar Elias. E Eliseu vai seguindo Elias, e Elias fala: o que você quer de mim? Por que você está atrás de mim? E Eliseu falou: eu quero porção dobrada da unção que está sobre a tua vida. Em outras palavras, ele está dizendo:
Se Deus me chamou para fazer algo, eu quero capacitação dobrada para fazer aquilo que Deus me chamou. Ei, meu irmão, seja ousado, seja ousada para servir a Deus, em nome de Jesus, porque Ele não vai deixar faltar nada na tua vida. Aleluia, aleluia. E Eliseu estava ali dando lugar, estava servindo, estava glorificando o nome de Deus, estava cumprindo o seu chamado, estava fazendo a obra, que coisa linda. Aí o que acontece, irmãos? O que acontece? O rei da Síria, que aqui simboliza o rei das trevas, o inimigo. Sim, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra dominadores, principados, potestade das trevas. Aí o rei da Síria fala, o inimigo fala: já que eu não consigo vencer o exército de Israel, eu vou atacar quem está abençoando o exército de Israel. Eu usei como exemplo aqui Valci. Valci, ele fala que ele nunca estudou profundamente o instrumento, né? Ele já ouve, já tira a nota. Muitas vezes ele está ali fazendo uma nota, não sabe nem explicar, né? Porque há uma unção, uma capacitação de Deus na tua vida, Valci. Aleluia. Aí Valci está aqui ministrando, pela capacitação que está sobre a vida dele e pela unção, o revestimento do Espírito Santo que está sobre o Valci também, o céu se abre e há uma atmosfera espiritual favorável para você receber da palavra de Deus, para o Espírito Santo tocar no teu coração, convencendo pessoas do pecado, pessoas sendo salvas, restauradas, abençoadas, e o exército de Deus, a igreja do Senhor, vencendo, rompendo, prevalecendo, amém? Aí o inimigo fala: contra a igreja eu não posso. Contra a igreja eu não posso. Quem está abençoando a igreja? O Valci. Eu vou atacar o Valci. Foi isso que ele fez com Eliseu. Eu vou atacar o profeta. Eu vou atacar o mais fraco. Eu não posso atacar e vencer o exército. Então eu vou atacar o profeta. É um só. E talvez isso tenha acontecido na tua vida, irmão, na minha vida, porque é uma estratégia do inferno, sim. Já viu aquele tempo assim: poxa, eu estou me dedicando à obra, eu estou servindo, agora só está vindo luta, só está vindo dificuldade? É porque o inimigo está tentando se levantar contra a tua vida, tentando. Aleluia, aleluia. Essa semana o Espírito Santo me comunicou, me deu um ultimato. Você precisa tirar uma semana de retiro, de consagração. Eu fiquei a semana inteira, falei com a Suzana: Suzana, me libera aí para ficar uma semana no monte, sozinho, isolado. Eu e o papai, vou vir para casa só dormir. Ela tá liberado. Eu fui, saía cedo de casa, de manhã cedo, só voltava à noite, moído, mas cheio da glória de Deus. E essa semana foi uma semana de luta. É ou não é? Uma semana de luta. Eu falei para o Espírito Santo: meu Deus, eu estou aqui me consagrando e só vem luta. Só vem pessoas problemáticas me procurando. Só vem pessoas problemáticas. Pessoas problemáticas é pessoas com problemas, amém? Não é que a pessoa é problemática, é que ela está com muitos problemas, amém? Tem que explicar nos mínimos detalhes. Eu falei: meu Deus do céu, era para eu estar me consagrando e os problemas diminuindo. Aí o Espírito Santo falou comigo: eu te chamei para o secreto para eu liberar mais unção sobre a tua vida. E quando você recebe mais unção, você recebe mais capacitação. Para que é a capacitação?
para resolver problemas. Quanto mais Deus te dá, é porque você está apto para abençoar, irmão. Aleluia, aleluia. E aí, depois de ele me dar essa palavra de conforto, ele me deu uma chibatada. O Espírito Santo falou comigo: tu quer trocar de lugar? Você quer deixar de ser o resolvedor dos problemas, deixar de ser o meu instrumento para resolver o problema das pessoas, ou você quer estar no lugar das pessoas com o problema e outros resolvendo o teu problema? Eu falei: não está mais aqui quem falou, Deus. Não está mais aqui quem falou. Pode me usar, eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, meu irmão, para de reclamar. Para de reclamar que você não tem tempo, que é só igreja, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, é desafio isso, é desafio assado. Para de reclamar, porque mais unção, mais capacitação para você ser um instrumento para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que só abrem a boca para reclamar. Dá lugar, irmão, deixa Deus te usar com força. Unção é capacitação. Você quer mais unção? Você quer receber mais de Deus? Mais capacitação para você ser um instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Para você glorificar o nome dele do teu jeitinho, do jeito que Deus te fez, mas glorificando o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje eu fui num sepultamento da irmã Maria, uma mãe de um amigo meu. A irmã Maria tinha 84 anos. E a irmã Maria contava que o ministério dela, o chamado que Deus tinha para ela, era cuidar dos profetas. Então, todos os pastores que ela conhecia, todos os evangelistas, todos os homens de Deus que tem um chamado da parte de Deus, ela cuidava. Eu ia com meu amigo para os montes, nas vigílias, e ela sempre: pastor, fiz um cafezinho aqui para o senhor aguentar a noite de sono. Pastor, tem água aqui, leva água. Eu falei: irmã Maria, a senhora faz com tanto amor isso, por causa de que isso? Não, porque na minha velhice, Deus mandou cuidar da próxima geração de profetas. Da próxima geração de profetas. E hoje lá no sepultamento dela estava lotado de uma pessoa que combateu o bom combate, cumpriu a sua carreira e guardou a sua fé, irmão. Coisa mais linda é essa. Essa é a coisa mais linda. De eu dar o meu melhor, mesmo que seja algo simples, de te servir água. Mas eu dando o meu melhor e vivendo o chamado que Deus estabeleceu para a minha vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Acabei aqui a introdução. Posso continuar pregando? Aleluia. Agora o caldo engrossa um pouco mais, tá? Deixa eu até beber uma água aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. E nesse momento ali, o rei da Síria envia uma parte do seu exército, cavalos, cavaleiros, carruagens, e cerca a cidade onde Eliseu e o seu servo estavam. E naquele cerco ali existem 3 personagens. 3 pessoas. Diga comigo: Eliseu, o servo de Eliseu e o rei da Síria, ou o exército da Síria, como você preferir. Eu quero falar desses 3. A postura e a atitude desses 3. Primeiro vamos começar pelo servo de Eliseu. O exército da Síria cerca a cidade. Amanhece, o servo de Eliseu abre a porta.
Quando ele abre a porta, ele olha, a cidade está sitiada, a cidade está cercada pelo exército inimigo. E agora? Ele só enxerga isso. Diz a palavra de Deus que ele fecha a porta e entra para dentro. Ó Senhor, o que faremos agora? O exército inimigo cercou a cidade, não tem mais jeito, já era, acabou, a gente está morto. Irmãos, e tem muitas pessoas como esse servo de Eliseu, desesperadas, que estão até mesmo desistindo quando o problema chega até ela e quando o inimigo se levanta. Tem uma situação difícil no casamento, já desiste do casamento, já desiste dos seus estudos, desiste do ministério, desiste do chamado, desiste da igreja, desiste da sua carreira profissional. No primeiro levante do inimigo, ela desiste, não chega. Já tem um exército de inimigo aí me cercando. Tem pessoas que desanimam muito rápido, amém? É ou não é? Eu já desanimei rápido. Eu já desanimei rápido. Deus me chamou para algo, Deus mandou eu fazer algo, ou eu estava posicionado para fazer algo, e veio um problema, veio algo ruim, e eu já desanimei. Ih, será que é de Deus isso? Se fosse de Deus ia dar tudo certo. Isso não é de Deus não, está dando muito problema. E era o primeiro problema. Você desanima. Aquele servo já ficou desanimado rápido. Ei, meu irmão, não adianta ficar colocando a culpa nas coisas ao seu redor. Não adianta colocar culpa nas coisas ao seu redor. Enfrenta a situação. Enfrenta a situação. Nós temos que buscar a Deus, irmãos. Nós temos que buscar a Deus. É Ele que é o nosso socorro. Aleluia. Geazi, provavelmente é Geazi esse servo. Não diz o nome, mas provavelmente é. Esse servo, ele olha, não tem mais saída. Não tem mais jeito. E ele fica com medo. Ei, meu irmão, quando nós não olhamos as circunstâncias difíceis com os olhos da fé, vem o medo. Quando você olha os teus desafios sem estar com os olhos da fé, vem o medo. E ele ficou com medo. E disse logo que não tinha saída. Mas nós temos que buscar a Deus, irmãos. Nós temos que buscar a Deus. Busque a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 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 E o outro personagem desse episódio é o rei da Síria. O rei da Síria. O rei da Síria, aqueles homens, aqueles exércitos da Síria cercou a cidade, achando que estava cercando para matar, para derrotar o profeta. Mas enganado ele estava, porque ao invés de estar cercando o profeta, ele estava cercado pelas carruagens de fogo, pelos anjos de Deus e o exército do Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. E infelizmente tem muitas pessoas que estão agindo igual o rei da Síria, atrapalhando o mover profético, fazendo gol contra. Ei, meu irmão, não atrapalhe o fluir de Deus não. Seja um colaborador do fluir de Deus. Não se levante contra a igreja do Senhor.
Não se levante contra os homens de Deus. Ei, meu irmão, não mexe com o homem, com a mulher de Deus. Cola com eles e anda junto. Não mexe com homem e mulher de Deus, irmãos. Em profeta não se mexe. Você aprende, anda junto e recebe da unção que Deus compartilha com ele e com você. Muito homem de Deus que Deus usa e tem pessoas falando mal. Igrejas abençoadas que Deus tem se manifestado e pessoas falando mal. Sendo um instrumento de Deus. Provérbios fala que há 7 coisas que Deus abomina e 6 coisas que Deus odeia. E uma delas é a fofoca. Fofoca. Sabe quando você chega assim, você concorda com aquilo que o irmão falou? Às vezes o outro irmão está com o coração puro. Aí você chega para jogar uma semente de intriga no coração do irmão. Você concorda com o que ele fez? E você, o que você achou do que o pastor fez? Com a intenção de semear contenda. Cuidado, irmãos. Não se mexe com a obra de Deus. Não se mexe com a noiva do noivo. Aleluia. 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 E ali tinha também Eliseu, o profeta. Aquele que tinha uma visão ampla da circunstância. Aquele que tinha uma visão clara do que estava acontecendo. Eliseu, ele chega pro servo e fala: fica tranquilo. Vira para a pessoa que está do seu lado agora aí, seja Eliseu, fala assim para ela: fica tranquilo, irmão. Fica tranquila, irmã. Aleluia. Fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou orar. Eu vou orar por você. O interessante é que Eliseu, ele não ora para Deus mandar carruagem de fogo, para mandar anjos. Ele ora para Deus abrir os olhos do servo, porque ele estava incrédulo. Ele só estava olhando o problema. Ele tinha uma visão limitada. Porque Deus faz, irmãos. Deus está agindo. Você não está vendo, mas Deus está agindo. Deus está fazendo. Deus está movendo. Deus está fazendo, meu irmão. Agora, a questão é: como está a sua visão? Ampla ou limitada? Eliseu vai orar: Deus, abre os olhos dele, para que ele possa ver o que o Senhor está fazendo lá fora. Eliseu orou e mandou o servo ir de novo. Aleluia. Quando ele viu, irmãos, ele viu os anjos do Senhor. Ele viu a carruagem de fogo, os seus cavaleiros. Aleluia. Ele viu o exército do Deus de Israel rodeando aqueles assírios. Ei, meu irmão, ei, igreja, abre os seus olhos espiritual e veja o que Deus está fazendo na sua vida. Para de olhar para o problema, para de olhar para a circunstância, para de olhar para a crise, para de olhar para a dificuldade e abra os seus olhos espirituais e veja o que Deus está promovendo nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Sabe o que é isso também? Uma pessoa que tem uma visão muito mundana. Uma visão mundana, uma visão muito natural das coisas, muito racional, que só vê 2 mais 2 é 4, só vê o que está acontecendo e não entende que Deus é um Deus espiritual e Ele age no espírito. Muitas pessoas têm dificuldade de receber Jesus Cristo porque são muito naturais. Aleluia. E Deus, Ele não trabalha da forma que nós entendemos. Ele não trabalha do nosso jeito. Ele é Deus, irmãos. Ele sabe fazer e te dar do jeito certo, na hora certa.
Aleluia. 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 E a minha oração, irmãos, nessa noite é que os seus olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus, irmão. Para que você possa ver tudo que Deus tem para fazer na tua vida. Para que você possa ver o chamado que Deus tem na tua vida. Para que você possa ver o futuro que Deus tem para você. Para que você possa ver o que Deus vai fazer nessa igreja. Sim, meu irmão, sim, porque irão chegar aqui pessoas com fome. Vão chegar aqui pessoas com fome, pessoas precisando de recursos. Sabe por quê? Porque Deus já liberou uma unção de provisão sobre esse lugar. Vai chegar aqui pessoas doentes. Sabe por que vai chegar? Porque Deus já liberou aqui uma unção de cura sobre essa igreja. Vai chegar aqui pessoas com espíritos malignos. Sabe por quê? Porque Deus está liberando uma unção de libertação sobre esse lugar. Seja inserido no lugar e viva o que Deus está fazendo dessa igreja na tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. 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 Amplie a sua visão, irmão. Pastor, como eu amplio a minha visão? E tenho uma visão assim como do profeta Eliseu. É o beabá, irmão, do crente. O ABC do crente fiel. Lembra dessa música? O ABC do crente fiel. Vocês lembram aí, a galera aí, ó, da época do programa aí, daquela gravadora que estava na TV aí, meio-dia, no domingo, vocês lembram disso? O ABC do crente fiel. Para ter uma visão ampliada. Diga comigo, consagração e santidade. Diga comigo, consagração e santidade. E você vai ver tudo que Deus tem para se revelar para você, meu irmão. Um dia um irmãozinho aqui da igreja perguntou, pastor, por que o senhor coloca a mão nas pessoas e as pessoas caem? Eu falei, meu irmão, não sei, é Deus, não sou eu. Às vezes eu não preciso nem de colocar a mão, às vezes eu só olho, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Não sou eu, flui. Mas pastor, como que isso acontece? Eu não sei, meu irmão. É Deus. Mas pastor, como que o senhor chegou nesse ponto? Eu falei, agora posso te falar. Consagração e santidade. Não adianta ser consagrado se você não é santo. Não adianta ser santo se você não é consagrado, porque tudo anda junto. É muito difícil uma pessoa consagrada não ser santa. Mas a gente vê pessoas que oram, consagração, oração, leitura bíblica e jejum. E infelizmente a gente vê pessoas que oram, que jejuam, que leem a Bíblia, mas vivem pecando. Vive cometendo o mesmo erro. E consagração é isso. Oração. Mas não é aquela oração, irmão, miojo, não. Aquela oração miojo, instantânea. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, em nome de Jesus, amém. Vai dormir. É oração com tempo de qualidade. Jesus falou, se você quer falar com o teu pai, entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. E o teu pai que vê em secreto falará contigo no secreto. Se você quer manifestar a glória de Deus em público, antes a glória de Deus tem que ser manifestada na sua vida no secreto, meu irmão. Deus não manifesta a glória dele na vida de ninguém se antes não tenha manifestado no secreto, na privacidade, na intimidade. Oração, leitura da palavra e jejum, irmão. Amém? E santidade. Se afastar dos pecados, irmãos. Lutar contra o pecado. Sem santidade ninguém vê Deus. Sede santo porque eu sou santo. É o segredo para os seus olhos espirituais se abrirem, irmão.
Quando você começar a caminhar assim em consagração, em santidade, aquele levante do inferno lá na tua empresa, lá no lugar onde você trabalha, na tua casa, na tua família, e tu vai falar assim, tu vai ver aquele levante e vai falar assim: ah, Satanás, tu tá repreendido. Não vai precisar de falar isso, né? Tu já vai falar na tua mente. Não vai falar isso pra pessoa, né? Quando eu vejo assim um movimento, eu falei: ah, já sei, tu tá repreendido. Aleluia. E Deus vai começar a mostrar para você, irmão, o que Ele tem para a tua vida financeira, espiritual, ministerial, familiar. Mas isso é uma disciplina, querido. Não é uma semana que você vai fazer e vai começar a acontecer. Até pode. Mas isso é uma disciplina, é uma prática que você vai fazendo, vai se consagrando, vai se santificando, vai avançando em Deus. O Espírito Santo vai se revelando aos poucos a você e você vai fluindo em Deus. É aquele rio, o rio que você entra e a água está pelo tornozelo e você continua caminhando, e aí a água vem pelo joelho e você continua caminhando, e a água vem pelos lombos e você continua caminhando. A água está no seu peito e Deus está revelando, está se manifestando na tua vida, e o inferno está sendo derrotado através da tua vida, e você vai mergulhando até que você tenha que nadar. Essa é a vontade da parte de Deus para essa igreja e para a tua vida, que você flua nesse rio, ao ponto desse rio serem rios de água viva, que do seu interior você vai ter tanta presença de Deus, tanta visão ampla, que do teu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, aleluia. Não se assuste se você, nessa consagração, nessa santidade, pessoas vão chegar do teu lado e vão falar assim: nossa, eu sinto uma paz quando eu estou perto de você. Saiba que a presença de Deus é o rio que está fluindo, meu irmão. É o rio que está fluindo. É o rio que está fluindo. Aleluia, aleluia. Você vai entrar em ambientes e você vai sentir assim: nossa, aqui está pesado. Sim, é o discernimento do Espírito de Deus que você já tem para discernir ambientes e manifestar a glória de Deus de acordo com cada ambiente. Aleluia, aleluia. Visão ampla, irmão. Visão ampla. Quem quer essa visão ampla? Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E encerrando, o profeta sabia o Deus a que ele servia. Amém? O exército assírio ainda estava lá, mas ele sabia o Deus a que ele servia. Salmo 91:11 diz: pois ele ordenará os seus anjos que o protejam onde quer que vá. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger aqueles que temem a Deus. Ei, meu irmão, tenha temor de Deus no seu coração. Tenha temor a Deus no seu coração. Tenha temor a Deus no seu coração. Tenha temor a Deus no seu coração. E Ele dará ordem aos anjos dele para guardarem a sua vida. Sabe aquele levante do inferno na sua casa, na sua família, no seu trabalho, daquela pessoa que tem se levantado? Fica tranquilo, os anjos de Deus estão te cobrindo. Fica tranquilo, os anjos do Senhor estão cobrindo a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Parece que você está cercado. De repente você entrou aqui nessa noite achando que estava cercado, as dificuldades se levantaram. Mas você vai embora sabendo que você não está cercado, você está guardado por Deus. Em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que quer ter essa visão ampla, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero ter essa visão ampla, eu quero sair daqui com essa visão ampla. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Aleluia. Vem cá, pessoal da música.